Você está deitado. E talvez, neste momento, haja algo que você não consegue nomear. Não é exatamente tristeza. Não é cansaço, embora o cansaço esteja lá. Não é preocupação com nada específico, embora as preocupações existam. É uma coisa diferente, mais funda, mais quieta. Uma sensação de que falta alguma coisa. E o que torna isso desconcertante é que, objetivamente, você tem coisas, tem relacionamentos, tem atividades, tem momentos de prazer, de riso, de distração. Talvez tenha muito mais do que a maioria das pessoas que já viveu na história humana, em termos de conforto e segurança e opções disponíveis. E ainda assim, o vazio aparece, às vezes nos momentos mais inesperados. Depois de uma conquista, no meio de uma festa, no final de um bom dia, no exato momento em que tudo deveria estar bem. Você conhece isso? Essa sensação de que há uma distância entre a vida que você tem e a vida que você sente que deveria ter. Não no sentido de que você precisa de mais coisas, mas no sentido de que algo, alguma coisa essencial, parece estar ausente de uma forma que nenhuma coisa concreta consegue preencher. Havia um homem que fez dessa sensação a sua questão filosófica central. Seu nome era Søren Aby Kierkegaard. Nasceu em Copenhague, na Dinamarca, em 1813. Era filho caçula de um pai rico e intensamente religioso, Michael Pedersen Kierkegaard, que carregava um segredo que nunca revelou completamente, mas que assombrava sua família. Quando jovem e pobre, certa vez havia subido num monte e amaldiçoado a Deus por lhe dar uma vida de miséria. Depois disso, a vida havia mudado drasticamente para melhor, o que ele interpretou como castigo disfarçado de bênção, como uma dívida cósmica que mais cedo ou mais tarde seria cobrada. 6 dos 7 filhos de Michael morreram antes dos 34 anos. Søren sobreviveu, mas viveu com a sombra dessa narrativa paterna como algo que o formou de formas que ele mesmo passou décadas tentando entender. Era brilhante desde cedo, irônico, melancólico, incapaz de viver pela metade. Frequentou os salões intelectuais de Copenhague. Era famoso pela conversa, pelo humor afiado, pela capacidade de dizer coisas que outros não diziam. E ao mesmo tempo escrevia, sem parar, sobre a angústia, sobre o desespero, sobre a dificuldade de se tornar genuinamente quem se é. Escrevia sob pseudônimos, não por modéstia, mas porque sabia que certas verdades só chegam quando não há uma autoridade assinalando que são verdades. Criou personagens que representavam diferentes estágios da existência humana e deixou que esses personagens falassem. O que ele observou, e que é ainda extraordinariamente pertinente, é que há uma forma de viver que parece plena, mas que é, na sua essência, uma fuga. Ele a chamou de estágio estético. Não estético no sentido de belo ou artístico. Estético no sentido grego de aesthesis, sensação. O estágio da vida organizado em torno do que se sente, do que se experimenta, do que produz prazer ou interesse ou excitação no momento. É o estágio mais natural, o estágio de partida, o estágio em que todos começamos. E é o estágio em que muitas pessoas ficam, não por escolha consciente,
não por preguiça, mas porque a vida contemporânea é extraordinariamente boa em nos manter nele. Porque há sempre um próximo entretenimento, uma próxima conquista, uma próxima experiência a buscar. Porque quando o vazio aparece, há sempre algo disponível para preenchê-lo temporariamente. Você respira agora, devagar. Sente o ar entrar. Sente o peso do seu corpo sobre o que quer que esteja te sustentando. Sente como há partes de você que estão tensionadas ainda, mesmo que o dia tenha terminado, mesmo que você esteja deitado e imóvel. Kierkegaard notava isso. A tensão que persiste mesmo quando o corpo está parado. A inquietude que não é física, que não vem dos músculos, mas de algo mais profundo, de uma mente que aprendeu a nunca parar completamente, a sempre estar processando, ou buscando, ou evitando. Há um momento específico que Kierkegaard descreveu que é de uma precisão desconcertante. Imagine que você acabou de realizar algo que queria há muito tempo. Uma conquista que você perseguiu, que custou esforço, que parecia que quando chegasse ia mudar algo fundamental. E chega. E muda coisas, sim. Mas não aquela coisa que você esperava que mudasse. E alguns dias depois você está aqui, de novo, com a mesma sensação de que algo está faltando, talvez até mais intensa do que antes, porque agora você sabe que aquela conquista específica não era a resposta. Isso é o que os filósofos chamam de a corrida dos fins. Você persegue algo acreditando que quando chegar, vai se sentir completo. Chega. Não se sente completo. Então persegue o próximo. Não é ganância, não é falta de gratidão, é uma estrutura. Kierkegaard foi o primeiro a descrever essa estrutura com precisão filosófica. E a conclusão a que chegou não era que você precisa perseguir as coisas certas em vez das erradas. Era que a perseguição em si, quando é a estratégia central para lidar com o vazio, nunca resolve o vazio. Porque o vazio não é causado pela ausência de coisas. É causado pela ausência de algo que as coisas não podem fornecer. O que é esse algo? Kierkegaard levou anos para chegar a uma resposta que satisfazia. E a resposta que chegou era, no fundo, simples. O que falta não é algo externo. É uma relação interna. É a relação que você tem ou não tem consigo mesmo. Você está em relação consigo mesmo? Não no sentido de que você sabe seu nome e sua história. No sentido de que há continuidade, há presença, há alguém em casa quando o barulho para. Para muitas pessoas, quando o barulho para, ninguém está em casa. Não de forma dramática. Simplesmente, quando não há mais nada para fazer, quando não há estímulo externo, quando o silêncio chega. Há um desconforto que você se apressou a preencher com a próxima coisa, antes que pudesse ser ouvido. Esta noite, o silêncio chegou. E você está aqui. Isso já é diferente. Evitando o quê? Kierkegaard diria, evitando si mesmo. Essa é a função central do preenchimento constante. Não é apenas buscar prazer. É evitar o encontro com o próprio interior, com as perguntas que vivem lá dentro e que não têm resposta fácil, com a sensação de incompletude que aparece quando o barulho baixa. O vazio não é o problema. O vazio é o mensageiro. É o que aparece quando você para de fugir o suficiente para que a mensagem possa ser ouvida. E a mensagem não é que você está quebrado,
que há algo fundamentalmente errado com você, que você deveria ter mais, ou ser mais, ou fazer mais. A mensagem é mais simples e mais radical do que isso. A mensagem é: você ainda não chegou a si mesmo. Kierkegaard passou a vida inteira desenvolvendo o que significa chegar a si mesmo. Chamava esse processo de tornar-se um indivíduo ou de tornar-se si mesmo. Era para ele a tarefa mais difícil e mais importante que um ser humano pode empreender. Não porque é complicada, no sentido de requerer habilidades especiais, mas porque exige uma honestidade sobre quem você é, que a maioria das pessoas, a maioria das vezes, prefere evitar. Exige ficar com o vazio em vez de fugir dele. Esta noite, você está aqui, deitado, com o silêncio ao redor. E talvez o vazio esteja também. Não como inimigo, como convite. Vamos aceitar o convite juntos. Kierkegaard está aqui com você. Não de forma sombria. Era um homem que ria, que tinha um senso de humor que seus contemporâneos achavam às vezes incompreensível e às vezes genial. Que amava a música, os cafés de Copenhague, as caminhadas pela cidade. Que tinha amigos, amores, uma vida que não era de isolamento voluntário, mas que nunca parava de fazer a pergunta mais funda: quem sou eu realmente? Não o papel social, não a persona, não a soma das opiniões alheias sobre mim. Eu. Quem é esse eu que existe debaixo de tudo isso? Você vai ouvir sobre essa pergunta esta noite. Não como exercício filosófico distante, como algo que é pessoal e urgente e que tem tudo a ver com o vazio que você sente às vezes. Você respira. O silêncio ao redor é quieto. Vamos descer. Kierkegaard publicou sua primeira grande obra em 1843. Chamou de ou uma coisa ou outra. O título já era uma provocação filosófica. Uma recusa ao sistema hegeliano que tentava resolver todas as contradições numa síntese superior. Para Kierkegaard, certas escolhas não se sintetizam. São genuinamente excludentes. Você vive de um jeito ou de outro. E a recusa de escolher é, ela mesma, uma escolha. A escolha de não ter um eu definido, de permanecer na indeterminação. A estrutura do livro era incomum. 2 partes. A primeira escrita pelo pseudônimo A, que representava o estágio estético. Sofisticado, irônico, sedutor, vivendo para a experiência. A segunda escrita pelo pseudônimo B, o juiz Wilhelm, que representava o estágio ético, casado, comprometido, defensor da escolha como fundamento da identidade. E Kierkegaard não dizia qual dos dois estava certo. Apresentava os dois com igual competência e igual simpatia. Deixava o leitor com a desconfortável percepção de que a escolha era sua. Que nenhum argumento filosófico podia fazer a escolha por você. Isso era deliberado. Porque para Kierkegaard, a filosofia que faz a escolha por você não é filosofia, é propaganda. A filosofia verdadeira coloca você diante da escolha mais honestamente possível e então recua. O que você faz com isso é seu. Você está diante de uma escolha esta noite? Não necessariamente no sentido de uma decisão concreta que precisa ser tomada. No sentido de que há em você uma tensão entre uma forma de viver que você conhece bem, a que corre de estímulo em estímulo, de conquista em conquista, de versão melhorada para versão melhorada,
e uma outra forma que você sente, mas que ainda não tem nome claro. Essa tensão é o ou de Kierkegaard. Não é para ser resolvida agora, nesta noite. É para ser sentida. Deixa sua mente derivar. Não precisa segurar nada. Não precisa analisar. Apenas deixa as ideias chegarem com a leveza de quem está entre acordado e dormindo, onde a lógica fica mais fluida e as coisas podem ser sentidas antes de serem pensadas. Imagine Copenhague no inverno, uma cidade pequena para os padrões modernos, mas que no século XIX era o centro de tudo que importava para um dinamarquês intelectual. Salões com conversas acesas, cafés com luz dourada contra o frio da rua, teatros, igrejas, as ruas lajeadas com neve pressionada por rodas de carruagem e Kierkegaard caminhando. Ele caminhava muito pela cidade. Parava para conversar com pessoas que encontrava. Era conhecido, famoso até naquele ambiente pequeno. E voltava para casa, para um apartamento que pagava com a herança do pai, e escrevia até tarde da noite. Escrevia com uma velocidade que às vezes assustava, como se as ideias não esperassem. E o que estava escrevendo naquele período do início dos anos 1840 era um personagem chamado Johannes, o sedutor. Johannes era a encarnação perfeita do estágio estético. Era culto, sofisticado, irônico. Vivia para a intensidade da experiência. Buscava novas sensações, novos desafios intelectuais, novos amores. Não pelo amor em si, mas pela experiência de conquistar. Pela intensidade do antes, não pela realidade do depois. Kierkegaard escreveu Johannes com uma proximidade que desconcertou seus leitores e que desconcerta até hoje. Era óbvio que havia algo autobiográfico ali. Havia uma jovem, Regine Olsen, por quem Kierkegaard havia se apaixonado profundamente, que havia pedido em casamento e que havia abandonado, rompendo o noivado de forma abrupta numa decisão que nunca explicou completamente. Por que ele fez isso? As teorias são muitas. Mas a mais filosófica, a que o próprio Kierkegaard sugeria em seus escritos, é que sabia que não poderia oferecer a ela a vida comum que ela merecia. Que havia nele algo que não era compatível com a estabilidade burguesa. Que a tarefa que havia recebido, a de escrever sobre a existência humana sem proteção, sem a confortável armadura de um papel social definido, exigia que ficasse sozinho. Regine casou com outro. Kierkegaard nunca se casou. E escreveu sobre amor, sobre comprometimento, sobre a dificuldade de fazer a escolha que define quem você é, com uma intensidade que só pode vir de alguém que pagou pessoalmente pelo que escreveu. Mas voltemos a Johannes. Johannes é o retrato do que acontece quando o estágio estético é levado ao extremo. Quando a busca de intensidade se torna o único critério de valor. Quando cada experiência é avaliada pela quantidade de sensação que produz e descartada assim que a sensação diminui. O problema com Johannes não é que ele seja mau, é que ele é vazio. E a ironia cruel é que quanto mais ele busca preencher o vazio com experiências, mais vazio fica. Porque o vazio não é preenchido pela acumulação de experiências. É preenchido por algo completamente diferente, que as experiências acumuladas na superfície não conseguem alcançar. Você conhece esse padrão? Kierkegaard tinha um alter ego filosófico que chamava de Johannes Climacus.
Era um personagem que ele usava para explorar questões sobre conhecimento e existência com uma certa distância irônica. E Johannes Climacus dizia uma coisa que Kierkegaard considerava fundamental. A existência não pode ser pensada, apenas vivida. Isso parece simples. É uma das afirmações mais difíceis da filosofia, porque a tendência natural da mente humana, especialmente de mentes sofisticadas e intelectualmente ativas, é tentar resolver a existência pensando nela. Analisar, categorizar, encontrar o sistema correto, a filosofia correta, o framework correto, e então a vida vai funcionar. Kierkegaard viu isso em Hegel, o filósofo dominante da sua época, que havia construído um sistema filosófico de uma ambição absolutamente monumental. Um sistema que explicava tudo, que incluía tudo, que resolvia tudo dentro de uma lógica abrangente. E Kierkegaard disse: o sistema esqueceu de incluir a existência concreta do indivíduo. Porque o indivíduo concreto, você, neste momento, com esta ansiedade específica, e este amor específico, e esta dúvida específica, e este corpo que tem dores de cabeça quando chove, esse indivíduo não cabe em nenhum sistema. A singularidade escapa sempre. E é exatamente na singularidade que a vida genuína acontece. Isso é relevante para o vazio que você sente. Porque uma das formas mais comuns de fugir do vazio é construir sistemas para explicá-lo. Eu estou vazio porque preciso de mais propósito. Eu estou vazio porque minhas relações não são satisfatórias. Eu estou vazio porque não estou no trabalho certo. E então você vai em busca do propósito, da relação melhor, do trabalho certo. E às vezes essas coisas ajudam. Genuinamente. Mas Kierkegaard diria: e depois? Quando você tiver o propósito e a relação e o trabalho, o vazio vai embora completamente? Se não, então o vazio não era sobre essas coisas. O vazio era sobre a relação com você mesmo. E essa relação não é resolvida por nenhuma circunstância externa, por mais favorável que seja. Você respira agora. Deixa a análise parar por um momento. Apenas sente o que é estar aqui, neste momento, sem nada para resolver. Isso também é uma forma de ser. Não precisa ser tão extremo quanto Johannes. A versão contemporânea é muito mais suave e muito mais generalizada. É o scroll infinito nas redes sociais. É o próximo episódio que começa automaticamente antes que você tenha absorvido o que acabou de assistir. É a compra que parecia necessária e que em 2 dias já não tem o mesmo brilho. É a festa que você foi e da qual voltou ligeiramente mais vazio do que chegou. Kierkegaard diria: isso não é falha sua. É a estrutura do estágio estético sendo honesta consigo mesma. O estágio estético promete plenitude através da intensidade e entrega a intensidade. O que não entrega é plenitude. Porque a plenitude, para Kierkegaard, vem de outro lugar completamente. Há um conceito que é central na filosofia de Kierkegaard e que é de uma relevância surpreendente para a vida contemporânea: o tédio. Não o tédio trivial de não ter o que fazer, o tédio profundo,
O tédio que aparece mesmo quando você tem muitas coisas para fazer, que aparece no meio de situações que deveriam ser interessantes, que aparece especialmente depois que a intensidade de uma experiência passa. Kierkegaard via o tédio profundo como a condição mais reveladora da existência humana. Não um problema a ser resolvido, mas um sintoma que aponta para algo real. O tédio profundo é o momento em que o estágio estético revela sua incapacidade de satisfazer de verdade. É o instante em que a promessa falha e o vazio fica exposto. E a reação habitual, a reação que a cultura contemporânea ensina quase exclusivamente, é fugir do tédio o mais rápido possível. Preencher, estimular, distrair. Kierkegaard diria, é exatamente o oposto que você precisa fazer. Você precisa ficar com o tédio, não para sofrer, para ouvir o que ele tem a dizer. Porque o tédio profundo é o vazio falando. E o vazio não é a ausência de sentido. É o espaço onde o sentido mais profundo pode começar a ser percebido, se você parar de preenchê-lo antes que ele possa falar. Você está aqui agora, deitado, com o silêncio ao redor. Isso é uma forma de ficar com o vazio. Não de forma dramática, não com sofrimento. Apenas aqui, quieto, sem fugir. E o que aparece quando você não foge? Kierkegaard tinha uma palavra para o que aparece: angústia. Mas não no sentido de ansiedade patológica, no sentido de uma espécie de vertigem que vem de se perceber livre, de perceber que você tem escolhas que não foram feitas, que há uma versão de você que ainda não foi vivida, que existe uma profundidade em você que a superfície da vida não alcança. A angústia, para Kierkegaard, é o sentimento da liberdade sendo percebida. É o tonteio de quem está na beira de uma escolha real e percebe que a escolha é genuinamente sua, não aterrador. Ou sim, um pouco aterrorizante, mas também vivo, completamente vivo. Seu corpo está mais pesado agora. Seus ombros afundaram um pouco mais. Sua respiração ficou um pouco mais lenta. Kierkegaard escreveu o conceito de angústia como uma investigação filosófica sobre essa vertigem específica. E concluiu que a angústia não é um problema a ser curado. É a sensação de estar diante da própria liberdade, de perceber que você não está determinado, que há possibilidades que dependem de você, que o futuro não está escrito. Isso assusta. E é também a condição de qualquer vida genuína. Você está na beira de algo esta noite. Não precisa saltar. Apenas fica aqui na beira, sentindo o ar, percebendo que o vazio que você sente não é ausência, é espaço. Espaço para o que ainda vai ser. Vamos continuar descendo. Havia algo na ruptura com Regine que Kierkegaard nunca conseguiu resolver completamente. Continuou a pensar nela por anos. Ela aparece, velada, em muitas das suas obras. Não como culpa, como uma dor que ele havia escolhido ter porque havia escolhido não escolher o caminho que ela representava. E essa dor, em vez de ser evitada, foi transformada em escrita. Esse é um padrão que aparece em quase todos os filósofos e artistas que produziram algo genuinamente profundo. O que mais custa é o que mais alimenta. Não porque o sofrimento seja necessário em si mesmo, mas porque o sofrimento que não é anestesiado, que é ficado com honestidade, que é pensado e sentido e transformado,
Esse sofrimento contém informação que a vida confortável não contém. O vazio que você sente às vezes é assim. Não é apenas ausência, é informação. Está tentando te dizer algo sobre a distância entre a vida que você está vivendo e a vida que você poderia estar vivendo. Não uma vida mais glamourosa ou mais confortável ou mais impressionante. Uma vida mais sua, mais habitada por dentro. Kierkegaard escrevia com uma velocidade que às vezes parecia compulsiva. Como se as ideias precisassem ser capturadas antes que a energia que as tornava possíveis passasse. Como se o pensamento e o sofrimento estivessem ligados de uma forma que ambos desapareceriam juntos se ele não escrevesse. E talvez estivessem. Porque o sofrimento que não é elaborado não some. Fica baixo, difuso, sem nome. A forma mais comum que tem na vida contemporânea é exatamente essa que está aqui esta noite. A sensação de que falta alguma coisa que não se sabe nomear. A sensação de que a vida é um pouco menos real do que deveria ser. Nomear muda algo. Kierkegaard passou a vida nomeando coisas que até então não tinham nome em filosofia. O desespero como não ser si mesmo. A angústia como vertigem da liberdade. O estágio estético como a vida organizada em torno da fuga de si mesmo. Quando você nomeia o que sente, você deixa de ser dominado por isso, sem saber o que é. O vazio tem um nome agora. É o sinal de que você ainda não chegou completamente a si mesmo. E você está chegando. Você chegou a um lugar mais fundo. É o lugar que existe quando o dia perdeu completamente a voz. Quando o corpo relaxou o suficiente para que algo mais essencial possa emergir. Quando as defesas ficam mais porosas e o que está guardado embaixo do cotidiano pode começar a aparecer. Kierkegaard está aqui com você. Não como professor que discursa de cima. Como alguém que conheceu o vazio de dentro. Que passou anos fugindo dele e anos ficando com ele. Que escreveu sobre angústia e desespero com a intimidade de quem os viveu, não de quem os observou de longe. Era profundamente melancólico. Escreveu sobre isso com uma honestidade que ainda hoje é difícil de encontrar. Não romantizava a melancolia. Não a escondia. Ficava com ela como se ficasse com um interlocutor difícil, mas necessário. E o que encontrou do outro lado da melancolia, do outro lado do vazio, não era a ausência de sofrimento. Era algo diferente, uma forma de estar em si mesmo, que não dependia das circunstâncias externas para ter consistência. Ele chamava isso de tornar-se um indivíduo. Não um indivíduo no sentido moderno de alguém que se destaca, que é diferente dos outros, que tem uma marca pessoal. Um indivíduo no sentido kierkegaardiano é algo muito mais específico e muito mais difícil. É alguém que está em relação consigo mesmo, que se conhece, que está presente na própria vida, em vez de ser arrastado por ela. Como se chega lá? Para Kierkegaard, a passagem do estágio estético para algo mais profundo não é gradual. Não é uma evolução suave. É uma ruptura. Um salto. Ele chamava de o salto qualitativo. O estágio estético não evolui naturalmente para uma forma mais profunda de existência. A pessoa que vive apenas para a intensidade da experiência não vai, com o tempo,
naturalmente começar a viver de forma mais comprometida e mais autêntica. O salto é necessário. E o salto é uma escolha. Kierkegaard descreveu o segundo estágio da existência como o estágio ético. O estágio em que você não apenas experimenta a vida, mas se compromete com ela. Em que você não apenas recebe as coisas como vêm, mas assume responsabilidade pelo que faz com elas. O estágio ético não é sobre ser moralmente correto no sentido de seguir regras. É sobre autenticidade, sobre a diferença entre viver de acordo com o que os outros esperam e viver de acordo com o que você genuinamente é e escolhe. A diferença entre performance e presença. Você sabe a diferença. Você já viveu ambas. Há momentos em que você estava fazendo algo porque era esperado, porque era o papel, porque era mais fácil do que explicar porque não queria fazer. E há momentos em que você estava completamente dentro de uma escolha, completamente responsável por ela, completamente presente. Os segundos têm uma qualidade diferente dos primeiros. Kierkegaard queria que você prestasse atenção a essa diferença. Porque é nessa diferença que mora o que ele chamava de vida autêntica. Há uma passagem nos seus escritos que é de uma clareza quase brutal. A maioria das pessoas vive à margem de si mesma. Está presente no mundo, ocupa espaço, faz coisas, mas não está presente em si mesma. Há uma distância entre a pessoa que age e a pessoa que poderia, em teoria, ser. Isso é o desespero. Não o desespero de quem está em crise aguda. O desespero kierkegaardiano é algo mais silencioso e mais difundido. É o estado de quem ainda não se tornou si mesmo, de quem está, em alguma medida importante, ausente da própria vida. E a provocação de Kierkegaard é que a maioria das pessoas está em desespero sem saber disso. Porque o desespero não sempre dói de forma aguda. Às vezes é apenas aquela sensação de que algo está faltando, de que a vida é ligeiramente menos real do que deveria ser, de que há uma distância entre você e a sua própria experiência. Soa familiar? Esse é o vazio do título desta noite. Não ausência de coisas, ausência de si mesmo. Kierkegaard escreveu A Doença Mortal especificamente sobre isso. O título parece sombrio, mas a doença mortal não é literalmente a morte. É o desespero, o estado de não ser si mesmo. A morte espiritual que pode acontecer enquanto o corpo ainda está vivo e funcionando. E o antídoto, a cura para essa doença, não é adquirir mais coisas ou ter mais experiências. É um movimento que Kierkegaard descreveu como o mais difícil que existe. Kierkegaard tinha uma relação com o tempo que era muito diferente da relação que a maioria das pessoas tem. Para ele, o passado não era apenas o que havia acontecido. Era o que havia sido escolhido, o que havia sido cometido, o que havia deixado marca, não apenas na memória, mas no caráter. E o futuro não era apenas o que ainda não havia acontecido. Era o espaço da possibilidade, da liberdade, do que ainda pode ser feito com o que você é. E o presente? O presente era o ponto de encontro entre os dois. O único lugar onde a liberdade se atualiza, onde as possibilidades se tornam realidade, onde a existência acontece de fato. A maioria das pessoas, disse Kierkegaard, vive no presente sem estar presente nele. Está mentalmente no passado, revisando ou lamentando. Ou no futuro,
antecipando ou temendo. O presente passa como um corredor que se atravessa rapidamente para chegar a outro lugar. E o problema de viver no corredor é que nenhuma das coisas que tornam a vida real, o amor, a amizade, a beleza, o significado, acontece no corredor. Acontece no quarto onde você para. Você está nesse quarto agora, literalmente e filosoficamente. Kierkegaard escreveu sobre a repetição como um conceito filosófico que ia muito além do sentido comum. Para ele, a repetição não era fazer a mesma coisa de novo. Era a capacidade de retornar a si mesmo depois de ter se perdido. De encontrar novamente o fio que te conecta ao que é genuinamente teu, depois de um período de distância. Todos nos perdemos às vezes. É parte de viver com outros, de ter responsabilidades, de ser necessários em papéis que nem sempre correspondem exatamente ao que somos. A questão não é não se perder, é conseguir repetir, retornar, encontrar o fio de volta. Esta noite é uma forma de repetição no sentido de Kierkegaard. Você está retornando para o silêncio, para a respiração, para a sensação de existir antes de fazer qualquer coisa. Isso não é pouco. Kierkegaard chamava o presente vivido com plena presença de um instante eterno. Não porque dura para sempre, porque nele, quando você está completamente dentro dele, o tempo funciona de uma forma diferente. A distinção entre passado e futuro se dissolve temporariamente e há apenas o agora, completo em si mesmo. Você pode habitar um instante assim agora. Não precisa durar. Não precisa ser perfeito. Apenas completo. Relacionar-se consigo mesmo. Não no sentido de introspecção narcisista. No sentido de que há um eu real que existe debaixo dos papéis e das personas e das expectativas e dos hábitos. E que esse eu real precisa ser encontrado e habitado. Como se encontra esse eu? Kierkegaard não tinha uma técnica simples, mas identificou um caminho que passa necessariamente por algumas coisas. Primeiro, pela honestidade com o que você de fato sente e quer, independente do que deveria sentir e querer. Segundo, pela escolha que define. Não a escolha de qual marca comprar ou para onde viajar. A escolha de quem você vai ser. De que valores vão orientar a sua vida. De que comprometimentos você vai assumir e manter. Terceiro, pela singularidade. Kierkegaard insistia que o eu que você está encontrando é irrepetível. Que não há um modelo universal de eu autêntico. Que a forma que sua vida genuína vai tomar é específica de você, insubstituível, impossível de copiar ou de ter copiada. Você pensa nas pessoas que importam para você. Não com urgência, não com angústia. Apenas deixa os rostos e as sensações virem, suavemente, como vem quando você está no limiar do sono. Kierkegaard escrevia muito sobre o amor. Não o amor estético, que busca o amado como fonte de intensidade e que diminui quando a intensidade diminui. O amor que ele valorizava era diferente. Era o amor que escolhe. Que continua não porque é fácil, mas porque é uma escolha que foi feita e que continua sendo renovada. Esse tipo de amor exige algo que o estágio estético não pode dar. A capacidade de comprometimento. De dizer, independente do que vier, esta pessoa, este projeto, este valor, vai ter o meu sim.
Você tem esse tipo de sim em alguma coisa? Não como pressão para que deveria ter, como pergunta genuína sobre o que já existe em você, como comprometimento real, não apenas como preferência do momento. Kierkegaard dizia que o comprometimento genuíno é o que transforma uma existência estética em existência ética. Não no sentido de que você deixa de apreciar a beleza e o prazer, mas no sentido de que esses prazeres passam a existir dentro de um contexto que tem mais espessura. Que tem antes e depois, não apenas agora. Há algo em você que quer comprometimento? Provavelmente sim, porque o vazio que você sente às vezes não é falta de intensidade, é falta de profundidade. É a sensação de que as experiências passam pela superfície sem deixar raízes. As raízes vêm do comprometimento, do mergulho, do sim que não tem prazo de validade. Você não precisa ter isso completamente resolvido agora. Esta noite não é para resolver, é para perceber. Para deixar que a percepção pouse, sem precisar ser imediatamente convertida em ação. O espaço ao seu redor ficou mais quieto. Kierkegaard está escrevendo. A tinta no papel. O silêncio de Copenhague lá fora. E você aqui, afundando suavemente no descanso. Isso é suficiente por agora. Kierkegaard distinguia com cuidado entre dois tipos de desespero. O desespero que sabe que é desespero e o desespero que não sabe. O segundo é muito mais comum e muito mais perigoso. É o desespero de quem está funcionando perfeitamente bem no exterior, de quem cumpre seus papéis com competência, de quem tem os indicadores externos da vida bem-sucedida, mas que internamente está vazio de uma forma que raramente se admite, às vezes nem para si mesmo. A razão pela qual esse desespero é difícil de reconhecer é que ele não dói de forma aguda. Não é crise. É uma espécie de ruído de fundo, uma tonalidade levemente apagada que a vida tem quando você não está completamente dentro dela. Você já descreveu um dia como ok quando estava sendo perguntado, mas que na sua cabeça sabia que era apenas ok, que havia algo faltando, que ok não era o mesmo que bem. Esse ok é o desespero silencioso de Kierkegaard. Não é patologia. É a condição humana num estágio específico. É o estágio em que você ainda não fez a escolha, que define quem você é. Em que ainda está vivendo, principalmente, de acordo com o que foi dado, em vez do que foi escolhido. Em que a sua vida tem a forma que as circunstâncias e as expectativas lhe deram. E não ainda a forma que você daria a ela se pudesse escolher completamente. Isso não é culpa sua. É difícil fazer escolhas genuínas. É difícil saber o que você genuinamente quer quando você foi formado desde criança para querer o que é aprovado, o que é razoável, o que não perturba o equilíbrio. Kierkegaard não estava culpando as pessoas pelo desespero. Estava descrevendo uma condição com honestidade suficiente para que quem a lesse pudesse reconhecê-la. E o reconhecimento, para ele, era sempre o primeiro passo. Você pode não mudar nada esta noite. Não precisa. Mas se você consegue reconhecer, mesmo que timidamente,
mesmo que com resistência, que há em você um lugar que ainda não foi habitado, que há uma profundidade que a superfície não esgota, que o ok, às vezes, é um substituto para algo mais real que você ainda não chegou a ser. Isso já é o começo. Você está mais profundo agora. Naquele lugar onde os pensamentos ficam mais fluidos, onde a fronteira entre o consciente e o inconsciente fica porosa, onde as coisas que normalmente ficam escondidas debaixo da atividade do dia começam a flutuar para a superfície com uma leveza que não tem durante as horas despertas. Kierkegaard continua aqui, mais quieto, como alguém que passou para o lado de dentro da mesma pergunta que você está fazendo. Há uma dimensão da sua filosofia que vai aparecer agora e que é a mais difícil e a mais pessoal. É a questão do salto. Kierkegaard descreveu 3 estágios da existência: o estético, que já conhecemos, o ético, que começamos a explorar, e um terceiro que chamou de estágio religioso. Mas use essa palavra com cuidado. Não estamos falando de religião no sentido institucional, de práticas ou de doutrinas. Estamos falando de algo que Kierkegaard identificou como a dimensão mais profunda da existência humana. O relacionamento do eu consigo mesmo diante do que ele chamava de o absoluto. O que é o absoluto para você pode ser diferente do que era para Kierkegaard, que era cristão de uma forma muito peculiar e muito crítica em relação ao cristianismo estabelecido. Mas a estrutura do que ele descreveu não depende de uma crença específica. A estrutura é esta. Há uma parte de você que não pode ser completamente definida pelas suas circunstâncias externas, pelas suas relações, pelos seus papéis sociais. Uma parte que é radicalmente sua, irredutível a qualquer categoria externa. Uma parte que existe em relação a algo que transcende o cotidiano. Para Kierkegaard, ignorar essa dimensão é a raiz mais funda do vazio. Não porque você precisa de religião, mas porque você precisa de si mesmo em sua profundidade completa. E a profundidade completa inclui essa dimensão que não pode ser preenchida por nenhuma experiência exterior, por nenhuma relação, por nenhuma conquista. É o espaço onde você é absolutamente singular, onde não há ninguém exatamente como você, onde a questão não é como se compara com os outros, mas quem você é em si mesmo. Kierkegaard chamava isso de o indivíduo diante de Deus. Mas o que ele queria dizer era mais simples e mais radical do que a linguagem religiosa sugere. É o momento em que você para de se definir pelo olhar externo e começa a se definir pelo olhar interno. Quando você para de perguntar o que os outros pensam de você e começa a perguntar quem você é. Isso é extraordinariamente difícil numa cultura que fornece reflexos externos o tempo todo. As redes sociais, o trabalho, os relacionamentos, cada um desses contextos fornece uma versão de você refletida de volta.
E é muito fácil confundir a soma dos reflexos com o eu real. O eu real não aparece nos reflexos. Aparece no silêncio. No silêncio que você está praticando agora. Kierkegaard tinha uma frase sobre isso que ficou. A multidão é em verdade. Não no sentido de que as pessoas em grupo são más. No sentido de que a identidade construída para a multidão, para o que os outros esperam, não é a identidade real. É uma construção que, por mais sofisticada e convincente que seja, carrega sempre o vazio de não ser completamente sua. Você já sentiu a diferença entre o você que aparece para o mundo e o você que existe quando não há ninguém olhando? Kierkegaard queria reduzir essa distância. Não para que você se tornasse uma pessoa completamente diferente. Para que houvesse menos espaço entre a superfície e a profundidade, entre o que você mostra e o que você é. Há um conceito que é central aqui e que Kierkegaard desenvolveu com uma fineza que poucos igualaram. A autenticidade. Kierkegaard morreu aos 42 anos. No outono de 1855, caiu numa rua de Copenhague. Ficou hospitalizado por semanas. E quando as pessoas que o visitavam perguntavam se tinha medo da morte, ele respondia com uma calma que surpreendia. Disse que havia vivido o suficiente para a sua tarefa, que havia dito o que precisava ser dito, que a obra estava feita da forma que podia ser feita. Não era resignação. Era uma forma de paz que vinha de saber que havia sido genuíno, que havia recusado, até o fim, viver a vida de outra pessoa, que havia feito a pergunta que lhe cabia fazer, que havia ficado com o incômodo em vez de fugir para o conforto mais fácil. Essa paz não vinha de ter resolvido o vazio. Vinha de ter ficado com ele honestamente. O que você vai levar desta vida? Não no sentido de legado ou de realizações para o mundo, no sentido de, quando você olhar para trás, o que vai importar? O que vai ter sido real? Provavelmente não serão as conquistas que impressionaram os outros. Provavelmente serão os momentos de presença. Os momentos em que você estava completamente dentro de uma experiência. Os momentos em que você foi honesto, quando seria mais fácil não ser. Os momentos em que você escolheu em vez de ser escolhido pelas circunstâncias. Kierkegaard chamava esses momentos de existência autêntica. E argumentava que eles não são raros por acaso. São raros porque exigem a coragem de parar de se esconder atrás dos papéis e das expectativas e de simplesmente ser o que se é. Você tem coragem para isso? Não de forma heróica, de forma cotidiana e imperfeita e constante. A coragem de sentir o que sente sem precisar que seja diferente. A coragem de querer o que quer sem precisar que seja mais aprovável. A coragem de ser você neste momento específico, com tudo que isso inclui. Kierkegaard escreveu que a coragem mais difícil não é a que enfrenta o mundo, é a que enfrenta a si mesmo. E você está aqui, nesta noite, encarando-se. Não de forma intensa ou dramática, de forma quieta e honesta. Isso já é coragem. Descanse nela. Não no sentido popular contemporâneo de ser autêntico como uma forma de performance. O autêntico de Kierkegaard não é algo que você mostra. É algo que você é quando para de mostrar. A autenticidade é o estado de quem está habitando a própria vida de dentro, e não de fora.
de quem não observa a própria existência como espectador, mas a vive como protagonista, de quem não age o que sente, mas simplesmente sente e age a partir disso. Isso soa simples. É de uma dificuldade que não tem palavras. Porque a maioria das coisas que você faz no dia a dia envolve alguma medida de performance, de calibração em relação ao que o ambiente espera. Isso não é hipocrisia, é socialização, é parte de viver com outros. Mas há um ponto em que a performance se torna o modo padrão, em que você perde o fio que conectava ao que genuinamente sente e quer e é. E aí o vazio aparece. O vazio é o sinal de que a performance está muito intensa e a presença está muito fraca. Não como condenação, como informação. O que você faria de diferente se não houvesse ninguém olhando? Não no sentido de comportamento sem consequências. No sentido de que escolhas você faria se não precisasse justificá-las para ninguém, se o único critério fosse a sua honestidade interna sobre o que é genuinamente seu. Deixe essa pergunta existir sem precisar de resposta agora. Kierkegaard escreveu que o ser humano é uma síntese de finito e infinito, de temporal e eterno, de necessidade e liberdade. E que o vazio acontece quando essa síntese está desequilibrada, quando um dos lados domina o outro de forma que o outro fica sufocado. A vida exclusivamente focada no finito, no imediato, no concreto e no mensurável sufoca o lado infinito. E o lado infinito não some. Aparece como vazio, como a sensação de que há algo que está sendo ignorado. Algo que não cabe nos projetos e nas conquistas e nas experiências. Algo que é de uma ordem diferente. E o lado exclusivamente focado no infinito, nas possibilidades, no que poderia ser, sufoca o finito. Aparece como paralisia, como incapacidade de escolher, de comprometer, de enraizar. O equilíbrio para Kierkegaard não é uma fórmula, é uma tarefa permanente. Uma tensão que nunca resolve completamente, mas que, quando está viva, quando as duas forças estão em diálogo, produz uma qualidade de existência que é diferente de qualquer uma das duas sozinhas. Você está em equilíbrio agora? Provavelmente não completamente. Nunca ninguém está completamente. Mas a pergunta sobre para qual lado você tende, sobre qual dos dois lados você tem negligenciado, essa pergunta pode ser o início de algo. Descanse com ela. Kierkegaard está escrevendo na lamparina tardia de Copenhague, e você está afundando. Kierkegaard tinha um conceito que usava constantemente, e que é de uma pertinência extraordinária para o mundo contemporâneo. A multidão. Não a multidão física de pessoas no espaço. A multidão como instância psicológica e social. O conjunto de expectativas e opiniões e valores médios que a sociedade projeta sobre o indivíduo como a forma correta de existir. A multidão não tem rosto. Não tem nome, mas tem uma voz que muitas pessoas ouvem constantemente. É a voz que diz: você deveria estar mais adiantado no ponto onde está da vida. Que diz: pessoas da sua situação geralmente têm isso que você ainda não tem. Que diz: o que as pessoas vão pensar se você fizer aquilo que você genuinamente quer fazer. A multidão não precisa de pessoas concretas para funcionar. Você a carrega internamente. E uma das formas mais eficientes que a multidão tem de manter as pessoas dentro dos seus padrões
é exatamente isso. A promessa de que quando você tiver o que a multidão valoriza, quando você estiver onde a multidão diz que é o lugar certo, quando você parecer o que a multidão aprova, então você vai se sentir bem. Essa é a promessa que gera o padrão de perseguição, que gera o vazio. Porque a multidão não pode te dar o que você mais precisa, que é a sensação de ser genuinamente você mesmo. Só você pode se dar isso. E a forma de se dar isso é exatamente a que a multidão resiste. Parar de se definir pelo olhar externo. Kierkegaard escreveu que diante de Deus, ou diante do absoluto, cada pessoa é um indivíduo, não uma categoria, não um papel social, não um membro de uma classe ou de um grupo. Um indivíduo com uma singularidade que não se repete e que não pode ser completamente capturada por nenhuma categoria externa. Isso é ao mesmo tempo assustador e libertador. Assustador porque significa que você não pode se esconder completamente numa identidade coletiva, que a responsabilidade pela sua existência é radicalmente sua. Libertador porque significa que o que os outros pensam de você, por mais barulhento que seja, por mais constante que seja, não chega ao lugar onde você de fato existe. Você existe num lugar que a multidão não alcança. Esta noite, você está nesse lugar. Há uma última coisa que Kierkegaard diria esta noite. Sobre a solidão. Não a solidão como punição ou como fracasso de relacionamentos. A solidão como a condição que torna possível o encontro consigo mesmo. A solidão como o espaço onde o eu real pode aparecer, sem a mediação dos reflexos externos. Kierkegaard acreditava que era necessário, de tempos em tempos, ficar completamente só consigo mesmo. Não para se afastar do mundo, para encontrar o ponto de apoio que permite retornar ao mundo de forma mais inteira. Esta noite é esse tempo. Você está só consigo mesmo neste momento. Não abandonado, não isolado. Só no sentido que importa, sem performance, sem audiência, sem o filtro das expectativas alheias. Apenas você. E isso é suficiente para que algo comece a aparecer que o barulho do dia não deixa aparecer. Não necessariamente palavras, não necessariamente insights formulados. Às vezes apenas uma sensação, uma qualidade de presença que é diferente da presença tensa do cotidiano. A sensação de que você está aqui, realmente aqui. Kierkegaard chamava isso de se tornar subjetivo. Não no sentido de que você fica preso na sua própria perspectiva. No sentido de que você habita a sua perspectiva com presença completa, em vez de observá-la de fora. Subjetividade, para ele, era o oposto da alienação. Alienação é estar fora de si mesmo. Subjetividade é estar dentro. Você está dentro agora? Talvez um pouco mais do que quando começou esta noite. Isso já é muito. O vazio desta noite foi ouvido de uma forma diferente do que costuma ser. Não foi preenchido. Não foi resolvido. Foi acompanhado. E acompanhar o vazio com honestidade é um ato filosófico que Kierkegaard levou a vida inteira para aprender a fazer. Você fez isso esta noite, sem grandes movimentos, sem decisões, apenas aqui, quieto, com o que é. Kierkegaard escreveu, perto do fim da sua vida, algo sobre a fé que se aplica, mesmo para quem não compartilha da sua linguagem religiosa.
escreveu que a fé não é a certeza. É a disposição de continuar mesmo sem certeza. De viver com as perguntas abertas, sem precisar que sejam fechadas antes de avançar. De confiar que a vida tem uma profundidade que o momento presente ainda não revelou completamente. Você pode ter essa disposição, não em relação a doutrinas, em relação à sua própria vida. A disposição de continuar, de aparecer amanhã, de trazer para o dia seguinte o que aprendeu nesta noite quieta. Que o vazio não é inimigo. Que o silêncio tem algo a dizer. Que você existe com uma singularidade que nenhuma circunstância externa pode apagar. Que a porta se abre para dentro. Você está mais perto de dentro do que estava quando se deitou. Isso é suficiente. Você está quase lá. O sono está chegando de verdade. Pode sentir como os espaços entre os pensamentos ficam cada vez mais generosos. Como o corpo ficou completamente pesado e completamente leve ao mesmo tempo. Como a resistência foi embora. Kierkegaard está aqui uma última vez. Não para dar mais conceitos, para estar presente. Como quem ficou acordado junto com você até este ponto. E que agora pode também descansar. Ele deixa uma última coisa. Não uma solução para o vazio. Uma orientação. O vazio que você sente quando tem tudo não é uma falha de caráter. Não é ingratidão. Não é fraqueza psicológica. É o sinal mais confiável que a existência humana tem de que há uma dimensão em você que ainda não foi habitada. Uma profundidade que a superfície, por mais rica que seja, não alcança. O vazio é o convite. Não para abandonar tudo e recomeçar. Não para descartar o que tem e buscar outra coisa. Para ir mais fundo no que já é. Para encontrar, dentro da vida que você tem, a presença que ainda não chegou completamente. Kierkegaard chamava isso de interioridade. O movimento para dentro que não foge do mundo, mas que encontra dentro de si um ponto de apoio que o mundo não pode dar nem tirar. É de lá que vem a consistência, não dos sucessos, não das aprovações, do relacionamento com você mesmo que nenhuma circunstância externa pode interromper. Você tem algo disso esta noite. Você está aqui, quieto, com as perguntas que não fogem, com o silêncio que não precisa ser preenchido, com a sua respiração que continua o seu trabalho sem pedir permissão. Isso é uma forma de interioridade, não grandiosa, não transformadora imediatamente, mas real. Abre para dentro. Quem tenta empurrá-la para fora está apenas usando mais força sem avançar. A porta se abre para dentro. Essa é a direção desta noite. Não para fora, não para o que falta, não para o que deveria ser diferente. Para dentro, para o que já está aqui, esperando que você chegue. Seu corpo está completamente solto agora.
Sua respiração é lenta e funda e não precisa de nenhum esforço. O vazio desta noite foi ouvido. Não resolvido, ouvido. E isso é diferente. Ouvir o vazio sem tentar preenchê-lo é o começo de aprender o que ele tem a dizer. E o que ele tem a dizer é simples, embora leve uma vida inteira para entender completamente. Você existe, com uma singularidade que não se repete no universo, com uma profundidade que a superfície não esgota, com uma liberdade que é também responsabilidade e que é também a condição de qualquer vida genuína. O vazio não era ausência, era o espaço onde você ainda não havia chegado. Você está chegando. Dorme. O que falta pode esperar até amanhã. E amanhã o vazio pode estar um pouco diferente, porque você ficou com ele esta noite em vez de fugir. Porque você ouviu. A porta se abre para dentro.